empresas vai à falência nos primeiros anos de vida. Isso já é comprovado através de uma série de estudos aí no mercado. E por que isso acontece? Isso normalmente acontece porque elas não têm uma boa gestão das suas informações e dos seus dados financeiros. Esses estudos que comprovam isso também identificam que uma das principais causas é a falta de planejamento e métricas. Então, uma das formas de a gente manter as empresas saudáveis desde o momento da abertura é já construir uma base de indicadores gerenciais que vão ajudar o gestor a conseguir medir o desempenho. Essas medidas, esses indicadores servem como uma espécie de vela no escuro, ou seja, eles nos mostram uma direção em que a empresa está indo em se tratando das suas finanças e assim, tendo esse conhecimento, é possível corrigir esse rumo, né, ajustar aquilo que não está dando certo e seguir de uma forma muito mais eficiente o seu negócio. Dentro dos grupos de indicadores, eu sempre sugiro que se tenha muito cuidado para escolher poucos indicadores inicialmente. Normalmente se começa trabalhando com 5 de diferentes grupos e que se aprenda a ler e a medir esses indicadores. Além disso, para os indicadores de desempenho, é possível também estabelecer metas e comparar o valor que a empresa está realizando em determinado período, por exemplo, ao longo dos meses, até mesmo dos anos, com aquilo que foi projetado para aquele período. Assim, através do estudo das variações entre o previsto, que foi o planejado, e o realizado, a gente consegue ter um aprendizado e um entendimento do que realmente está drenando o nosso recurso e também do que pode ser feito de melhor. Como os principais grupos de indicadores que eu vou comentar aqui são 4. Indicadores de liquidez, que são aqueles que medem a capacidade de pagamento da empresa, e indicadores de endividamento, que medem o quanto o patrimônio da empresa, os recursos já estão comprometidos com dívida, e indicadores de lucratividade, que são aqueles que medem o desempenho imediato de um determinado período, o lucro do mês, o lucro do trimestre, o lucro do ano, o lucro do produto, e também indicadores de rentabilidade, que são aqueles indicadores que buscam avaliar o quanto o patrimônio investido na empresa está retornando para o sócio ou para o investidor. Em se tratando de indicadores de liquidez, eu sempre sugiro iniciar pelo liquidez corrente. Esse indicador representa a capacidade que a empresa tem de pagar as contas no curto prazo. Ele traz para a gente uma visão do capital de giro, vamos dizer assim. A liquidez corrente é calculada através da divisão de todo o capital que a empresa tem no curto prazo, ou seja, até 3 meses, a conta bancária, o que ela tem no caixa, as aplicações de liquidez imediata, que ela pode ir lá e resgatar a qualquer momento, pelas suas obrigações também de curto prazo, fornecedores, folha de pagamento e tudo mais. Assim a gente consegue saber se a nossa capacidade de pagamento num curto período de tempo é adequada ou não para o tamanho das obrigações que a gente tem. Em se tratando de endividamento, o grau de endividamento ele é muito importante, porque ele traz para a gente uma ideia de quanto a empresa já comprometeu todo o seu patrimônio com as suas dívidas, né? O ideal é que a gente tenha um comprometimento não superior a 50%, sendo que o recomendado é abaixo de 30%. Outro indicador em se tratando de endividamento é o endividamento com terceiros, ou seja, quanto a empresa já tem comprometido com bancos, né, principalmente. E esse indicador também é bem legal, porque ele mostra se existe uma dependência ou não de terceiros para o seu negócio. Em se tratando, e para a gente falar de indicadores de lucratividade, existem vários que são recomendados, claro, dependendo de cada negócio, como por exemplo o ticket médio do produto, vendas dia, né, volume de produção diária, enfim, uma série de indicadores que tem a ver com a nossa gestão de custos e de lucro. Mas o EBITDA ele é um indicador interessantíssimo, porque ele mostra a capacidade que a empresa tem de gerar caixa com a sua operação. É o EBITDA que vai definir lá no futuro o valor da sua empresa. Em se tratando de indicador de
rentabilidade, o ideal é que a gente calcule a rentabilidade mesmo, ou seja, que a gente pegue todos os bens e direitos da empresa, que ela já possui, todos os seus ativos, e faça a relação com o capital investido. Assim a gente vai saber qual é essa taxa, né, de retorno que a gente tem, ou seja, do quanto a gente investiu e o quanto a gente tem de patrimônio. Também dentro dos indicadores de rentabilidade, em especial, eu destaco aquele onde você cruza o valor investido com o lucro, ou seja, você faz a divisão do lucro daquele mês pelo valor que você investiu. Assim você vai saber quanto percentualmente está rendendo o seu investimento através do lucro. Claro, considerando que nem toda essa parcela de lucro vai ser distribuída para você, considerando que a empresa pode reinvestir o lucro, mas você já tem uma referência de rentabilidade. Aí é legal cruzar esse valor, por exemplo, com o rendimento de uma aplicação financeira, que você tem outros investimentos, ou talvez com aí o que está rendendo o CDI ou outros indicadores de mercado, tá bem? Espero que eu tenha ajudado você e fico à disposição para novos conteúdos. Envie, por favor, a sua sugestão. Não esqueça de comentar e curtir o vídeo aqui embaixo.